Mateus capítulo 14, quem achou? Pai, em nome de Jesus, uma vez mais estamos aqui na Tua presença, pedindo ao Senhor que esteja conosco, nos direcionando, nos fazendo caminhar em graça, no conhecimento, na direção e revelação do Espírito Santo. Querido e amado Deus, revela a nós aquilo que foi oculto e escondido aos sábios e entendidos. E fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos. Tira-nos da nossa zona de conforto, nos coloca no confronto, para que possamos mudar, crescer, em nome de Jesus. Amém. Amém? Capítulo 14 de Mateus, a partir do verso 22, diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. Está assim na sua Bíblia? Amém? E fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, orar em particular, orar reservadamente. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os seus discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Mais uma vez, leia comigo: e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Aleluia. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé ou de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Eu queria que você aplaudisse ao Senhor Jesus com toda a sua força. Aplauda Ele. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Meus amados irmãos, esse é, de certo, um dos textos mais impactantes quando nós lemos a narrativa do que Jesus fez no seu ministério terreno. Não que os outros não sejam, porque nós temos ali o registro de milagres, nós temos o registro de ressurreição, de curas, de ensino e tantas coisas. Mas este texto, para mim, ele salta aos olhos e enche o coração, porque fala não apenas
da ação de Cristo Jesus, mas fala também da ação de um dos principais dos seus discípulos. E aqui eu falo principal não no bom sentido somente, mas eu falo de um homem que era reconhecidamente cheio de erros, cheio de falhas. Eu sei que estão distantes aí, mas se você conseguir, pergunte para essa pessoa que está perto de você: você reconhece seus erros? Você reconhece suas falhas? Eu quero dizer para você que é uma das coisas mais difíceis para o ser humano, é o reconhecimento da sua própria natureza pecaminosa, dos seus erros, dos seus pecados. E por favor, eu estou falando de todos nós. Eu não estou dizendo aquelas pessoas lá no mundo que praticam coisas terríveis e tremendas, e muitas delas fazem isso porque não conhecem a Deus, não tiveram encontro com o Senhor. Algumas delas ainda encontram-se no lamaçal de pecados, porque não tiveram ainda a revelação do Santo Espírito em sua vida, para que pudessem ter um discernimento, de certo e errado aos olhos do Senhor. Então veja, eu estou me referindo a um homem que se destacava por ser alguém de rompantes, por ser alguém que tomava atitudes muito, sem nexo, ou pelo menos atitudes sem pensar. Uma pessoa que era reativa de uma maneira explosiva na maioria das vezes, tanto para as coisas boas como para as coisas não tão boas assim. O Pedro era reconhecido por ser alguém, muito enérgico, e consequentemente se destacava por criar situações de dificuldade para ele e para outros. Eu quero chamar a sua atenção para falar de um homem que, sendo um discípulo de Cristo, e depois separado como apóstolo, o embaixador do reino de Deus, ainda assim cometia gafes, cometia erros. Se você puder perguntar, por favor, fique bem à vontade. Se não quiser, não tem problema. Mas quiser perguntar para alguém perto de você, ou pelo menos afirmar para alguém perto de você: quem não? Quem não? Quem não comete erros? Quem não comete falhas? Quem não toma atitudes impensadas nessa vida? Assim era Pedro. E diz a Bíblia Sagrada que quando Jesus o chama, aquele homem que tinha por nome Simão, ele recebe um codinome, ele recebe um apelido, ele recebe, uma alcunha de Petros. A depender da tradução, a depender de quem faz a transliteração, pode ser chamado de pedra pequena, de rocha pequena, de pedra. E diz a Bíblia Sagrada que esse homem que Jesus coloca ali no ministério, simbolicamente dá para ele o nome de pedra. Aqui eu vou ficar com essa tradução hoje: pedra. Uma pedra bruta, literalmente bruta. E você deve conhecer pessoas de natureza bruta. E tanto faz ser homem como mulher. Tem homens que são dóceis, tem homens que são brutos, tem mulheres que são muito dóceis e mulheres que são extremamente brutas. Isso não depende de sexo. Uma pedra bruta que ao longo do ministério de Jesus vai sendo lapidado. E eu não sei se você conhece, tem noção do processo de lapidação, porque quando eu pesquisei sobre isso, eu vi que o ourives, a pessoa que lida com isso, ele vai tirando lascas, ele vai tirando pedaços da pedra preciosa. Já viu isso? Pelo menos em documentário, filme, viu? Alguém viu isso? Tá? Vai tirando pedaços e vai aparando ali. À medida que ele vai moldando, ele vai também retirando partes daquela pedra, para poder então moldá-la. Se você tirar como um exemplo aqui, nosso corriqueiro, por exemplo, um diamante, que alguém pega aquele cristal
Uma pessoa que não tem conhecimento, que não tem expertise nisso, vai achar só uma pedra branca, bonita, transparente. Mas a pessoa que sabe o que é, mesmo vendo aquela pedra ali disforme, mesmo vendo aquela pedra, suja, ele sabe o que tem ali dentro. E ele começa a tirar pedaços dela, vai tirando pedaços dela, vai moldando à medida que faz isso, até que aquela pedra bruta se torne uma pedra preciosa. Amém? E esse processo, queridos irmãos, é um processo simbólico também para nós, porque a maioria de nós, quando chega nas mãos de Cristo, chega assim, pedra bruta. Nós resistimos muito à lapidação do Senhor, nós resistimos muito que Deus nos faça correções, que Deus nos molde, que Deus tire de nós aquilo que não serve. E esse era Pedro, trabalhoso. Esse era Pedro, aquele que chegou para Jesus para discordar do Senhor, quando Jesus disse: eu vou descer a Jerusalém, e lá vou ser entregue na mão dos pecadores, e Cristo diz: vão matar o Filho do Homem. E Pedro diz: não, eu não vou deixar isso acontecer. Estou usando agora minhas palavras. Eu não vou permitir isso, não vai descer coisa nenhuma. E Jesus então fala com ele de maneira muito dura, dizendo: arreda, Satanás, ou para trás de mim, Satanás, porque você não entende, você, não compreende as coisas que são de Deus, as que são espirituais, você não entende. Claro que Jesus não estava dizendo que Pedro era Satanás, mas estava repreendendo ali uma ação que Satanás se aproveitou do rompante de Pedro para tentar impedir Jesus de continuar o seu ministério, a sua meta, a sua missão de chegar até a cruz e nos salvar. Pedro é aquele mesmo, queridos, que quando estava lá no jardim de Getsêmani, diz a Bíblia Sagrada que quando os homens vieram a mando das autoridades de Israel, e ele saca da sua espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Então você vê que era um homem que não parava para analisar as consequências, que não parava para ver se, teria algum resultado positivo ou negativo. Ele ia fazendo de acordo com o que ia sentindo. Ele estava no processo, ele estava ainda sendo trabalhado por Deus. Mas esse homem bruto, esse homem que dava trabalho, ele foi o único no meio dos seus irmãos que quando estavam gritando, que quando estavam desesperados, cadê os homens? Levanta a mão. Irmãos, esse texto me chama muita atenção, porque eu fico imaginando, levanta a mão de novo os irmãos, tá? Olha de lado aí, fica a mão só um instantinho, olha de lado aí, imagina esses caboclos tudo junto num barco, e o vento soprando e tudo, e eles começam a gritar de medo. É um fantasma. Não tinha nenhuma mulher lá não, viu, irmão? Eram os camaradas que se revelaram, que na hora do medo muitos se revelam. Os caras gritando: é um fantasma. Eu fiquei imaginando que alguns na hora do grito do medo afinam a voz. Já viu isso? Tem uns caboclos aí, meu irmão, que quando você faz um susto a ele, o grito sai fino, tá? E não é nem que a voz é fina, é porque dá um desarranjo lá que o negócio muda, né, irmão? O grito sai meio esquisito. E os caras gritando. E Jesus diz: olha, tenha calma, não se atribula não, sou eu. E quando Pedro escuta dizendo que é Jesus que está vindo ali, de uma maneira como nunca dantes um homem havia feito, andando sobre as águas, sem truques, sem subterfúgio algum, apenas andando com seus pés por cima das águas, como se estivesse em terra seca. Pedro diz: se é o Senhor mesmo, se de fato é o Senhor, me manda ir ter contigo andando sobre as águas. E Jesus diz:
Vem. Venha. O único que diz: eu quero experimentar isso. Eu quero ter essa experiência. Eu quero provar que é o Senhor de verdade. Se não é realmente uma ação do diabo maligna. Se é o Senhor, me manda. Me dê autorização. Pedro havia feito isso anteriormente, eu não sei se você lembra. Jesus tinha dito a ele: lança as redes. Ele disse: eu já trabalhei toda a noite, não deu certo, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Ele retoma de novo isso: se é o Senhor, diga, mande, fale, autorize. E eu acredito que vai dar certo. E Jesus disse: vem, porque o Senhor quer que você tenha experiências. Deus quer que você tenha contato, aliança com Ele, além do que você já tinha antes. Entenda, meu irmão, que o relacionamento com Deus vai muito além da religiosidade. A religião não consegue abarcar, sabe, tudo que Deus quer fazer conosco. A religião, ela apenas nos traz a oportunidade, nos faz ponte, ligação até Deus, mas a partir daí é relacionamento com Deus. E eu te falo uma coisa, se você quiser anote: a aliança com Deus não é estanque. A aliança com Deus não é estanque. Ela não está presa, ela não está delimitada, a não ser pela palavra. E quando eu me volto para a palavra, em se tratando de aliança com Deus, o que é que ela diz? Jesus disse: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Se eu fosse você, eu dizia aleluia nessa hora, meu irmão. Tudo o que você quiser será feito se houver aliança. Como assim tudo, pastor? Eu posso pedir qualquer coisa? Sim. Quando você está em aliança, sim. Porque quando você está em aliança com Deus, você não pede nada fora da palavra. Você não quer nada que Deus não te dê. Você não busca nada fora do seu propósito. Amém? Então está liberado, porque está dentro da palavra, em nome de Jesus. E Pedro então põe seus pés para fora. E eu lembro dos pregadores da minha infância, que conjecturavam sobre isso. E eu tenho uma mente muito fértil, irmãos. Eles ficavam pregando e eu imaginando Pedro botando o primeiro pé para fora, fazendo aquele teste, que eu acho que alguém, ele deve ter feito o teste, né? Bota o pé para ver, que ele nem é só pular do barco. Tá? Ele era rompante, mas não era doido. Acho que ele botou o pé, firmou. O texto não diz nada disso, eu estou apenas imaginando. E botou o pé ficou firme. E senta ali na borda do barco, bota o outro pé para fora, está firme. Então dá para ir. E dá o primeiro passo. E dá o segundo passo. E eu queria que você tentasse imaginar o que Pedro estava sentindo naquela hora. Ele que era pescador, e os pescadores aprendiam o seu ofício desde criança, desde muito novos, eles aprendiam aquela profissão. E eu imagino ele que teve experiências de enfrentar tempestades, experiências de ter a pescaria fracassada, experiências de ter uma grande pesca. Mas agora está tendo uma experiência que nenhum outro pescador, aliás, nenhum outro homem fora Jesus tinha tido. Ele está pisando e andando sobre as águas. Amém? E dizem os pregadores antigos, e eu sou tendencioso a crer neles, ele não estava pisando sobre água, estava pisando sobre fé. Era a fé que sustentava cada passo dele. Porque ele estava pisando no impossível, naquilo que seria impossível a qualquer outro. Mas a fé traz essa possibilidade de mudar o impossível para possível. Muda essa chave, amém? Muda essa perspectiva. E ele começa a andar sobre as águas. Mas o texto diz, eu queria que você lembrasse comigo,
que ele começa a prestar atenção. Vamos ler comigo mais uma vez, para que fique bem forte, bem gravado em você, em nome de Jesus. Diz aqui então, no verso 29 e 30, descendo do barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte. O que é que esse sentimento ou essa sensação provocou em Pedro? Medo. Ele sentiu a força do vento e teve medo. E como eu ensino aqui há tantos anos, o medo é o único paralelo da fé, é o seu contrário, é o seu perfeito oposto, antagônico. Na hora que o medo entra, você nota, a fé sai, enfraquece. Diz aqui o texto, teve medo e começando a ir para o fundo, afundar, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Ele clama, clamar é gritar. E se você lembrar que eles estavam no meio de uma tempestade, se você lembrar que a força do vento sobre as águas produzem ondas maiores, eu acredito que o barulho obrigou Pedro a gritar com todas as suas forças. Mas se eu parar para pensar e disser que normalmente nós gritamos para chamar alguém que está mais distante, alguém que está perto, eu não preciso gritar. Você entende? Sim ou não? Sim ou não? E eu queria perguntar a você, e queria que você perguntasse a quem você quiser ir. Pedro estava longe, distante ou perto de Jesus? O texto diz que ele começou a caminhar em direção a Cristo, mas a minha pergunta é: ele estava longe ou perto de Jesus? Diz o verso 31, leia comigo. E logo, Jesus o quê? Estendeu a mão. Jesus não precisou correr até ele. E os jovens agora vão gostar. E Jesus também não era o Senhor fantástico, tá? Ele não esticou o braço lá de 10 metros para alcançar o Pedro, não. Ele só estendeu a mão, segurou o Pedro, trouxe ele de volta. Amém? Amém? Trouxe ele de volta. Eu queria chamar sua atenção porque eu digo muito aqui na igreja, meu irmão, nós podemos supor, nós podemos imaginar, nós podemos até comparar, nós podemos pensar, mas só sabe quem passa. Eu posso dizer, uma dor de dente dói muito. Olha para mim. Uma dor renal, cólica renal, dói muito. Mas a sua, só sabe como é você. Você vai ao médico, e para fazer uma mensuração da dor, os médicos costumam dizer, enfermeiros costumam dizer, de 0 a 10. É ou não? Quanto está a sua dor? Sendo 0, sem nenhuma dor, e 10, o máximo que você já sentiu, não é assim? Por que eles fazem essa escala, né, projetiva? Por que eles fazem isso? Porque não tem como dizer, não tem como explicar a dor. A gente só sabe que se é muito, mais ou menos, pouco. Mas o quanto de fato é, só sabe quem passa. Por essa razão é que é muito perigoso.
É muito perigoso inferir sobre a vida do outro. É muito perigoso você, julgar a vida do outro, porque você não sabe de fato o que o outro sente, o que o outro passa. E às vezes alguns irmãos estão como Pedro, tomaram uma atitude de fé, de ir até Jesus, tomaram uma atitude, de confiança, de ir até o Senhor, porque Ele autorizou, porque Ele disse: vem a mim, pode vir. E a pessoa então sai do barco, sai da sua segurança, sai daquilo que conhecia, sai daquilo que dominava, daquilo que tinha certo controle, para ir na dependência total da fé. E muitos, quando fazem isso, irmãos, na esperança de que vai mudar, tem um sobressalto na vida, tem dificuldades na vida. Do ano passado para cá, meu irmão, tanto sofrimento para algumas pessoas, tanto sofrimento, tanta dor para algumas pessoas. Você não queira saber o que é alguém perder um ente querido. Você não queira saber o que é você amar alguém e ver aquele alguém sendo, levado de você. E quantas pessoas passaram por isso durante esse ano passado para cá? Coisa difícil, coisa pesada, coisa dolorosa. Quantos perderam o emprego? Quantos tiveram redução de salário? Quantos se endividaram? Quantos até hoje estão lutando, batalhando para se reequilibrar? Uma batalha tremenda. E algumas dessas pessoas têm levado consigo uma carga de dor e sofrimento, que se você chegar e perguntar de 0 a 10, alguns vão dizer 24. O que eu sinto hoje, eu nunca tinha sentido na vida. Já passou muito da minha dor mais severa. Já estou bem além do que eu pensei que seria suportável. Tem pessoas vivendo em solidão. Tem pessoas vivendo em angústia, vendo o mar de problemas, lhe submergindo. A força, a pulso, estão indo para baixo, estão afundando. E alguns não sabem que podem gritar. Alguns não sabem que pode clamar, que Ele está ali perto. Eu sei que muitas vezes, olhe para alguém perto de você, não precisa dizer nada não, só olhar. Enquanto eu falo isso, muitas vezes, parece que não vai dar para suportar. Parece que não dá mais. De todo lado vem carga, de todo lado vem problema, de todo lado vem angústia, de todo lado vem preocupação. E você se esforça, tenta colocar um sorriso no rosto, tenta tirar a poeira de cima, tenta dizer: eu vou à luta, eu vou à guerra e vai dar certo. Mas quanto mais a pessoa tenta expressar fé, mais ela sente a força desse vento. Agora sim, se você quiser, diga para alguém aí: eu sinto também. Eu sinto essa força contra mim, tentando me empurrar de volta, tentando me lançar para trás, outra vez. Sabe o que eu estou falando? Entende isso que eu estou falando? Sim ou não? Sim ou não? E existem muitas dores, que eu chamo de prisão sem muro. A pessoa pode ir para qualquer lugar, não tem ninguém lhe prendendo, mas ela se sente prisioneira da própria vida. Parece que os sonhos foram todos embora. Parece que só há motivo para choro e dor.
Pessoas, irmãos, que talvez alguns que estão me ouvindo agora nas redes sociais, talvez alguém que vai ouvir essa mensagem depois aqui na gravação, que serão lembradas de que ela tomou uma decisão de acreditar em Deus, e parece que foi a decisão errada, porque depois que tomou essa decisão, parece que as coisas fecharam. E alguns vão te dizer: ei pastor, quando eu não era crente, eu resolvia as coisas mais fáceis, era muito mais fácil. Agora, escute, irmãos, não deixe que os sentimentos, não permita que as sensações faça com que você abandone a fé e se encha de medo. Olha o que o medo faz. O medo bota a gente numa situação complicada, queridos. Você está entendendo, sim ou não? Sim ou não? Pedro clamou. Jesus repreendeu a Pedro, sim ou não? Sim ou não? Sim. Ele disse: homem de pequena ou de pouca fé, por que você duvidou? Duvidou. A dúvida entrou, e isso anula a confiança. Mas mesmo tendo repreendido a Pedro, Jesus não permite que ele afunde. Ele vai em socorro, ele tira Pedro daquela situação. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei qual é a gravidade. Talvez você diga: pastor, é a pior fase da minha vida. Eu nunca tinha passado por fase tão difícil, tão complicada. O que eu faço? Clame a Deus, clame ao Senhor Jesus. Diga para Ele: Senhor, me socorre. Sabe, aquela sensação de que Ele está longe, que Ele está distante, não é verdade. Não é verdade. É o desespero que nos leva a agir dessa maneira. É o desespero que nos leva a deixar de confiar em Deus. E por favor, eu não estou de forma nenhuma menosprezando o seu problema nem a sua dor, porque você sabe, creio, acredito e prego que só sabe quem passa. Eu não tenho como saber o que está dentro de você, eu não tenho como saber como isso te afeta, a não ser que você fale comigo, a não ser que eu possa, fazer uma investigação, mas fora disso eu não tenho como saber. E mesmo que eu saiba o que você está passando, eu não vou ter noção exata da dimensão da sua dor, porque ela é sua. E quando eu falo sua, não estou me referindo à posse, eu estou falando de experiência que só você tem. Ela é própria, é sua, ela é subjetiva, não tem como explicar aos outros. Mas eu sei, queridos, que independentemente do que você tenha feito no passado, independentemente se você é pedra bruta ou pedra trabalhada, o que eu sei é que o nosso Senhor Jesus, Ele escuta o nosso clamor, Ele se importa com a sua dor. Ele não quer ver você afundando nesse mar de sensações, de sentimentos, de problemas, sabe, de dúvidas, de angústias. Gente que não consegue nem se perdoar. Eu preciso que você pergunte. Eu sei que isso é muito chato. Eu fui para um culto um dia desse, o pastor fez isso umas 10 vezes. Eu fiquei: meu Deus, é isso que os irmãos sentem. Negócio chato esse negócio de olhar para o outro e falar. Mas é um vício que o pastor pega, não sei o que é isso. Vou me tratar disso depois. Mas por hoje, me ajude, pergunte para o seu irmão aí, desse jeito que eu vou falar: nem mais e nem menos. Preparou? Eu estou aqui numa situação que eu estou vendo. Tem gente que faz assim, irmão. Gostei da preparação. Mas pergunte para o seu irmão o seguinte: você já conseguiu se perdoar? Repito, você já conseguiu se perdoar? Sabe o que eu descobri em uma pesquisa que eu fiz na faculdade? Eu estudo muito comportamento humano, então é natural para a gente fazer esse tipo de pesquisa. Você sabe dizer para mim o que mais mata as pessoas que se perdem? Principalmente mata floresta.
O que mais mata as pessoas que se perdem? Você sabe o que é? Chuta aí para mim alguma coisa, vai. Solidão. Medo. Eu ouvi, mas não consegui entender. Essas máscaras são horríveis pra gente. Perdoar. O que mais? Nada? Nada mais? Nada disso. O que mais mata as pessoas que se perdem em florestas é vergonha. Vergonha. A pessoa chega uma hora que ela fala assim: como é que pode eu nessa situação? Como é que pode? E ao invés de continuar buscando alimentação, buscando hidratação, buscando abrigo, ou construindo abrigo, ou tentando, a pessoa começa a se lamuriar, começa a se lamentar, e muitos desistem, param, porque não conseguem perdoar a sua ação errada. Você consegue entender o que eu estou falando? Sim ou não? E a pessoa vai se entregando, porque ela começa a pensar: misericórdia, como é que pode? Vou ser notícia de jornal, como é que pode? As pessoas vão sempre lembrar de mim. Para onde eu for agora, entre os meus amigos, meus conhecidos, as pessoas vão rir, vai dizer: olha que pessoa, né, sem noção, foi andar na floresta e se perdeu, passou 2 dias perdido, 3 dias perdido. Então, o que mais mata essas pessoas é não conseguir se perdoar. Por isso que eu pergunto a você mais uma vez: você já conseguiu se perdoar? Como assim, pastor? Chegar e dizer: tudo bem, eu falhei, tudo bem, eu quebrei, eu fali, eu não consegui, eu tive um sonho, eu tive um planejamento, eu tinha um propósito, mas eu não consegui fazer com que aquilo estivesse sendo realizado e concretizado. E por não conseguir se perdoar, muitos param, se entregam, desistem. E isso está errado, irmãos. Pedro estava afundando, mas ele não afundou calado, ele abriu a boca e pediu e clamou ao Senhor por socorro. Você precisa fazer isso, sabe? Estender a mão e dizer: me socorre, Deus, eu estou afundando dentro de mim mesmo. Sabe dizer para mim o que é depressão? Além dos processos químicos, eu não quero falar sobre isso, mas é muito mais do que uma tristeza. É muito mais. É algo que vai engolindo a pessoa. E tem gente que deixa, sabe, o barco ser levado pelas ondas, vê o fundo, mas não luta para sair, não luta, sabe, para dizer: eu preciso sair dessa situação. Jesus não agiu antes de Pedro pedir. Você percebeu? Não é que Deus gosta de ver o sofrimento, não é que Deus gosta e se satisfaz em ver os seus servos angustiados, mas havia uma lição que Pedro precisava aprender. Ele teve essa experiência de andar sobre as águas, ele deixa que as sensações interfiram na sua fé. Agora está afundando, agora está observando a possibilidade de morrer, mas ele grita por socorro, e Jesus vai ao socorro dele, lhe estende a mão. E eu pergunto para você: você acredita num Deus justo? Se sim, levanta a mão. Um Deus justo, um Deus que não age com 2 pesos e 2 medidas, concorda? Esse é o nosso Deus. Se esse é o seu Deus, entenda, existe um princípio chamado de equidade. É um equilíbrio, é uma causa justa. Diz a Bíblia Sagrada:
O que Deus odeia é a iniquidade. Iniquidade. Ou seja, quando as coisas ruins se apoderam do mundo, as coisas santas, justas, começam a pender a balança. Mas o que engana as pessoas? É porque muitas pessoas iníquas sobem. Você já leu o que disse o salmista Asaf? Asaf diz: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração, mas quanto a mim, quase que eu me desviei, quase que os meus pés escorregaram. E Asaf diz: sabe por quê? Porque eu tinha inveja dos iníquos, dos soberbos. Eu tinha inveja daqueles que praticavam iniquidade, porque eles prosperam, eles crescem. Você lembra, aqui alguém, eu tenho certeza que alguém é daquele tempo da balança de pratos? Você lembra? Na feira eu acho que ainda tem na feira ainda? Na feira deve ter ainda, né? Na feira. Na balança de pratos, não a digital, a de pratos. Diz para mim, o que sobe? O mais leve. Mais leve. O que desce? O mais pesado. O que tem mais valor? Vou repetir, alguns não entenderam. Você tem uma balança de pratos. Quando coloca os pesos, a parte que sobe é a parte mais leve. Ficou claro agora? A parte que desce, consequentemente, é a mais pesada. Mas a pergunta subsequente que eu fiz é: qual é a mais valiosa? É a mais pesada. Você concorda com isso? Então pare de olhar para a bandeja que está subindo. Porque às vezes a que está mais pesada tem mais valor. Entenda se você tiver aí coração aberto. Amém? Às vezes a mais pesada tem mais valor. Ela não está subindo exatamente porque está pesada, mas não perdeu valor. Na hora certa, essa balança se equilibra. Por quê? Porque Deus não é de dois pesos e duas medidas. Daqui a pouco essa balança equilibra. Basta você continuar crendo. Basta continuar confiando. Agora pergunte de novo, seu irmão. Vou encher você a paciência hoje. Você está leve ou está pesado, filho? Hein? Tenho certeza. Teve uns aí que ficaram até agora aliviados por estar pesado. Ixi, pastor, quer dizer que tem nada não, está pesado? Tem nada não, filho. Tem nada não. Por quê, pastor? Porque Deus não vai deixar você afundar. Deus não deixa você afundar. Porque Ele é justo. Alguém me disse essa semana: ô pastor, tá vendo aí as coisas acontecendo, o que você acha? Tá? Eu falei: rapaz, eu não acho nada, a minha opinião não tem valor não, filho. O que vale é a palavra de Deus. Aí a pessoa perguntou para mim: então na palavra de Deus? Eu falo: na palavra de Deus, para mim, a revelação, a profecia se cumprindo mais clara para mim, não são os terremotos que aumentaram, não são as pragas, as pestes e a fome que está aí no mundo. Para mim, a profecia que Jesus está voltando mais clara é que o amor está esfriando. E por que o amor está esfriando? Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade. Eu falei para você que equidade é equilíbrio.
Equilíbrio. Como assim, pastor? Tem as coisas profanas, tem as coisas malignas, tem as coisas mundanas, mas tem as coisas santas. Equilíbrio, equidade. Quando é que é iniquidade? Quando a balança pende para o pecado. Porque há uma guerra sendo travada dentro de você. Há uma guerra todos os dias, diz a Bíblia Sagrada. O apóstolo Paulo, sendo revelado pelo Espírito Santo, disse: quando você quer fazer as coisas do Espírito, a carne tenta tomar a direção. Quando você quer se voltar para Deus, o pecado chama. Pode observar. Quantos você conhece que dizem assim: não, eu agora vou ter aliança com Deus, eu vou fazer as coisas para Deus, eu quero voltar a minha vida para o Senhor. A tentação aumenta. Mais coisas acontecem. Mais coisas acontecem o tempo todo para esfriar a sua fé, para tirar você da presença de Deus. Esses dias eu estava falando para a irmã que nós não podemos esquecer que a casa de oração é a casa do Senhor. Está aqui eu transmitindo em 2 canais, gravando a mensagem em um 3º canal, tentando facilitar com que alguns que não podem vir à igreja consigam. Mas quantos irmãos agora estão em casa, das mais variadas denominações, porque se acostumaram com essa tal de live? É mais fácil ficar em casa assistindo. Eu não estou falando que não pode. Eu não estou falando em quem tem dificuldade. Eu estou falando quem escolhe. É mais fácil sentar no seu sofá, botar a pipoca de lado, estirar as pernas no criado mudo, na mesinha de centro, na cadeira, botar o cafezinho de lado. É ou não é? Ventiladorzinho em cima de você. Acostumado com isso. E eu falei: ei, escute. A minha casa, disse o Senhor, será chamada casa de oração. Você deve orar na sua casa, você deve orar na sua casa, mas ela não é a casa de oração, ela é a sua casa. Amém? Amém. Eu sou de uma geração, queridos, onde meia hora antes do culto começar, os crentes já estavam na igreja de joelhos. Nem orar os crentes sabem mais. Pode ver. Se tem um ministrante orando, as pessoas acompanham. Se o ministrante para de orar, as pessoas também param. Eu sou de uma geração, queridos, acho que ainda tem hoje, eu acho que ainda tem. Tinha um sininho no púlpito. E tinha congregação, meu filho, que o pastor tinha que dar umas 10 pés no sino, que era para os irmãos cessar a oração. Quando era culto de oração, que o fogo estava caindo, a unção descendo. Ei, eu me lembro muito, meu irmão. Pastor ficava blim, 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 que era para os irmãos ir diminuindo a oração, para poder sentar para o culto começar. Hoje as pessoas não aguentam mais 5 minutos de oração. Você está me entendendo, sim ou não? Por quê, pastor? Porque a iniquidade está aumentando. Ela vai crescendo. E essa é uma das razões pelas quais muitos não conseguem se reerguer. Não é Jesus, pode acreditar. O Senhor está de braços abertos, de mão estendida, toda vez que você pede socorro. Toda vez. E não é porque você merece ou deixou de merecer. Nós não merecemos. É por graça. É porque Ele nos ama. Amém? Então levante, meu irmão. Pastor, eu estou tão pesado, pastor. Eu ando tão pesado nessa vida. Meus sonhos caíram, ruíram, projetos desabaram. Eu não tenho força de ler a Bíblia. Eu não tenho forças de orar. Eu até quero. Eu até desejo. Queria tanto voltar ao que eu fui um dia. Sabe, conseguir passar momentos de oração. Lembra da canção? Daquelas madrugadas de oração e das lágrimas no chão. E saudade alguns têm, mas não sente mais nada.
São muitas horas de TikTok. São muitas horas de Spotify. Sabe? É muito tempo de WhatsApp. É muito tempo de série. Olha para o seu irmão e olha. Crente assistindo Lúcifer. Crente fã de Lúcifer. Danou-se. Quando eu soube disso, eu falei, como é que é, irmão? Os crentes estão assistindo Lúcifer, dando ibope para o Lúcifer. Aí o irmão falou, pastor, você não sabe de nada, né? O Lúcifer é investigador, ajuda a solucionar os crimes. Eu falei, tu está torcendo por ele? Eu falei, misericórdia. Inverteu-se tudo, e ninguém vê nada com isso, nada demais com isso. Estão afundando, não por estarem pesados, estão afundando, não porque estão com medo. Muitos estão chegando no fundo do poço, por causa da iniquidade. Ei, o Senhor nosso Deus não nos chamou para expor nossa vergonha. Se você lembrar do jardim do Éden, a primeira providência de Deus, antes mesmo de expulsar o homem e sua mulher do Éden, foi cobrir a sua vergonha. Na cruz do Calvário, Jesus fez isso novamente. Nos cobriu com seu sangue para nos lavar de todo pecado. Mas é importante, meu irmão, é muito importante, minha irmã, que você continue servindo ao Senhor. Pode ir para a igreja com raiva, não tem problema não. Pode ir para a igreja sem vontade, não tem problema nenhum. Pode ir com sono, pode vir do jeito que você estiver, mas chegando aqui, tem que mudar, porque foi isso que Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, tome sua cruz. Terceiro, siga-me. Segui-lo com cruz e renúncia. Essa é a nossa caminhada. Amém? Pedro continuou com Cristo. O mar aquietou-se, as ondas pararam. Ele chega ao destino, porque o Senhor Jesus estava ali, estendeu para ele a mão. O Senhor não está com a mão encolhida. Ele não está com a mão encolhida sobre sua vida, meu irmão, minha irmã. Basta você clamar e dizer: Senhor, olha aqui minha vida. Mas primeiro você precisa se perdoar. Diga para essa pessoa aí: você precisa se perdoar. Você precisa se perdoar. Como assim, pastor? Parar de lamúria, de lamentação, de tristeza, sabe? De dizer: eu não posso, eu não aguento ouvir isso. Eu não aguento quando as pessoas chegam perto de mim para dizer: ai, pastor, eu sou tão falho e pecador. Aí eu olho e falo assim: novidade. Ninguém sabia disso, Não, tu é pecador, é mesmo, é. Eu não mereço a graça de Deus. É mesmo, não merece. Por quê? Pastor, já errei tanto. Foi mesmo, foi. Isso resolve o quê? Isso é o primeiro passo. Reconhecer é o primeiro passo. Mas não adianta se você não aprende, sabe, a aceitar essa graça maravilhosa, a tomar posse dela para a sua vida, a parar de dizer a si mesmo: eu não tenho o que fazer. Você tem sim, dá para fazer sim. Dá para você dizer: estou morrendo, estou afundando, então Senhor, socorre-me. E Ele vai estender sua mão para você. Ele vai tirar você desse poço e leva você de volta para o barco, para você estar seguro, segura, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Amém. A você que acabou de assistir essa mensagem, eu peço: se inscreva no nosso canal no YouTube. Compartilhe as mensagens com quanto você puder. Seja você também um canal de bênção nas mãos do Senhor, em nome de Jesus.